Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa habilidade que é simplesmente essencial para navegar no nosso mundo interno, que a gente sabe que é bem complexo. Estou falando da agilidade emocional. Ela é, sem dúvida, a chave para a gente conseguir não só sobreviver, mas prosperar no meio de tanta mudança na vida e no trabalho. Sabe aquela sensação, aquele momento em que um pensamento, uma frustração ou uma ansiedade de repente toma conta de tudo? E aí parece que a gente entra no piloto automático, né? Só reagindo sem nem pensar direito. É exatamente esse o ponto de partida da nossa análise. E olha, a boa notícia é que sim, tem um jeito de lidar com isso tudo. A agilidade emocional nos mostra um caminho bem prático, sabe? Para conviver com nossos pensamentos e sentimentos de uma forma mais flexível, mais consciente e, no fim das contas, muito mais produtiva. Vamos colocar as duas lado a lado para entender melhor. De um lado, a rigidez emocional é o que deixa a gente preso, reagindo por impulso. Do outro, a agilidade emocional nos permite ser mais adaptáveis, mais conscientes e, o que é fundamental, nos permite ser guiados pelos nossos valores e não só pelas emoções do momento. É a diferença gritante entre ficar paralisado e conseguir progredir. A primeira grande armadilha que impede a gente de ser ágil é a tal da ancoragem. É quando um pensamento nos fisga tipo, meu chefe não confia em mim, e sem que a gente nem perceba, essa ideia começa a guiar nossas ações. Aí já viu, né? A gente acaba reagindo na defensiva em vez de tentar entender o que está acontecendo. A segunda armadilha é a fusão. Aqui a coisa fica mais séria. A gente não só tem o pensamento, a gente se torna o pensamento. A ideia de que eles não me respeitam deixa de ser uma interpretação e vira um fato, uma verdade absoluta. Isso acaba nos prendendo numa única visão e impede a gente de enxergar o cenário completo. E aqui tem uma distinção que é crucial. A inteligência emocional, que todo mundo já ouviu falar, foca muito em controlar as emoções. Já a agilidade emocional vira o jogo. O foco aqui passa a ser a consciência. É sobre aceitar o que a gente está sentindo para só então escolher agir de acordo com nossos valores, em vez de ficar tentando sufocar a emoção. Então, tá. Como é que a gente desenvolve essa habilidade? As psicólogas Susan David e Christina Congleton desenharam um processo bem claro, em 4 passos. São eles: olhar de frente, depois afastar-se, o terceiro, andar o seu porquê e, por fim, seguir em frente. Vamos passar por cada um deles. Bom, o primeiro passo, olhar de frente, parte dessa ideia poderosa. Não é sobre forçar uma positividade que não existe, mas sim sobre encarar a raiva, a tristeza, a ansiedade, com curiosidade, com compaixão. É reconhecer o que estamos sentindo sem julgar, sem ignorar. É simplesmente deixar a emoção existir, porque ela sempre carrega uma informação importante. O segundo passo é afastar-se. Aqui a gente cria um espaço mental para observar nosso próprio monólogo interno. Aquele pensamento de eu vou falhar não é uma ordem, é só um dado. Quando a gente se distancia, a gente consegue olhar para esse pensamento como um espectador, sabe? Em vez de ser o protagonista desse drama todo. E aqui a gente chega no coração da coisa. O terceiro passo, andar o seu porquê. Quando as emoções estão à flor da pele, em vez de reagir na hora, a pergunta passa a ser: o que é mais importante para mim nessa situação? Nossos valores, como honestidade, crescimento, colaboração, se tornam nossa bússola, guiando nossas ações de forma mais coerente. Finalmente, o quarto passo é seguir em frente. Isso não é sobre esperar a emoção passar para poder agir, e nem sobre agir com pressa. É sobre dar pequenos passos, de propósito, que estejam alinhados com nossos valores, mesmo que o desconforto ainda esteja ali. É fazer pequenos ajustes nos nossos hábitos e na nossa mentalidade. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso tudo funciona na prática. O impacto da agilidade emocional na liderança e na cultura de uma empresa pode ser gigantesco, tanto para o bem quanto para o mal. O contraste aqui é impressionante. Empresas como a Microsoft, sob o comando do Satya Nadella, criaram uma cultura de escuta, o que resultou em muito mais inovação. Do outro lado, a Nokia ignorou completamente o medo das suas equipes e, bom, viu o mercado dela desmoronar. A cultura agressiva da Uber na época do seu antigo CEO gerou crises de reputação seríssimas. Fica muito claro que o jeito como as emoções são tratadas tem consequências bem reais. Para as organizações, o caminho é bem claro. É preciso treinar os líderes, criar ambientes seguros onde as emoções possam ser validadas, sem julgamento, e implementar mecanismos de pausa. E, acima de tudo, a liderança precisa ser o exemplo, mostrando que emoções não são fraquezas, mas sim parte do trabalho. E para o nosso dia a dia tem uma ferramenta super prática e imediata, a respiração quadrada.
É uma técnica muito poderosa para criar aquele espacinho que a gente precisa entre um gatilho e a nossa reação. É simples. 4 segundos para inspirar, 4 segurando o ar, 4 para expirar e 4 segurando sem ar. É uma técnica que ajuda a acalmar o sistema nervoso e nos dá tempo para escolher como responder. Para fechar, fica aqui essa reflexão. Não precisa ser uma mudança gigantesca. O convite é pensar num pequeno ajuste que pode ser feito hoje, uma pequena ação que esteja alinhada com aquilo que é mais importante para cada um de nós. É nesse movimento que a agilidade emocional realmente ganha vida.